O Expo Brascol Digital tem uma importância muito grande aos nossos olhos. Sendo o maior atacadista do segmento infanto-juvenil, a gente entende que é nossa responsabilidade também, cada vez mais, melhorar essa ponte de comunicação entre a grande cadeia produtiva, os nossos fornecedores, e você, pequeno, médio varejista, ao redor de todo esse país. A gente vive um momento muito complicado no varejo, um momento de mudanças, a pandemia acelerou tudo isso, mas não fosse a pandemia, a gente vem assistindo o varejo dos grandes magazines, entrando nas cidades menores, criando os formatos, modelos mais apropriados, invadindo esse varejo tradicional e tirando o mercado do nosso tradicional varejo local. De um outro lado, a gente tem as indústrias, né? De um lado, aqui no Brasil, a gente tem a sorte, não sei se todos acompanharam, na última semana, uma notícia bem interessante, que Santa Catarina passou a ser o estado com a maior produção têxtil do Brasil, com mais de 28% da produção nacional. Eu que visito Santa Catarina há algum tempo, não me surpreendo. Em Santa Catarina, a gente encontra fornecedores muito profissionalizados, com alta tecnologia, uma cadeia produtiva à altura de qualquer país de primeiro mundo. Então, por isso, essa cadeia produtiva se manteve viva e mantendo todo o abastecimento do varejo nacional, durante toda essa pandemia, os problemas de importação, com produto competitivo e de qualidade. Então, o segmento infantil é um segmento pujante, com uma indústria muito forte por trás, o que ajuda muito. O Expo tem a função de ajudar você, pequeno e médio varejista. Então, hoje nós temos 3 convidados. E a nossa conversa com eles é para que vocês possam entender um pouco mais como que as indústrias que estão por trás desse segmento, é um segmento que fatura 50 bilhões por ano no Brasil, como que essas indústrias estão se preparando para esse novo cenário pós-pandemia, o que se espera desse próximo verão e mais, o que se espera do segmento infanto-juvenil. Então, aqui eu queria apresentar para vocês, está conosco o Francis, diretor da Facchini, o Robson Amorim, diretor da Marlan, e o Ricardo, diretor da Pimpolho. 3 empresas que são líderes nos seus respectivos segmentos, 3 empresas de muita tradição no mercado e que certamente você, lojista, já é cliente, já compra ou direto das fábricas ou aqui através do Brascol. Tá? Então, nós vamos começar o nosso bate-papo e para esquentar essa brincadeira, eu queria... Robson, Francis e Ricardo, vamos brincar um pouco falando sobre esse mercado que a gente tanto vive, né, intensamente e tanto gosta. Primeira pergunta, eu vou deixar ela com o Ricardo da Pimpolho. Ricardo, ao longo do último ano, a pandemia nos trouxe grandes desafios. De um modo geral, o varejo de moda foi um dos mais afetados. Na sua opinião, quão resiliente foi o mercado infantil frente a esses desafios? Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado aí ao Brascol e a toda a equipe pela oportunidade de estar aqui. A gente percebe, né, desde o início da pandemia, que teve uma disciplina maior por parte do lojista no momento da compra, de aferir o estoque e até mesmo redução de custo de uma maneira geral, né, desde o seu início, por conta das incertezas que estavam por vir, né? Então, a gente percebeu que o mercado infantil, de uma maneira geral, ele teve essa preocupação, né, de trabalhar em cima daquilo que ele tem mais certeza de uma venda mais segura, né, daquilo que é mais certo, o giro na loja. Então, a gente percebe uma mudança do consumidor final também, né? No nosso caso, foi nítido ali alguns itens como pantufas, meias, né, e acessórios, de uma maneira geral, um aumento de vendas. E, por outro lado, alguns calçados como festa, calçados mais social, uma diminuição, até mesmo os mais básicos por conta da interrupção da escola, né? Então, a gente percebeu uma mudança e o mercado foi se adequando. Claro, quando a gente olha para trás, um ano atrás, e olha hoje, a pandemia ainda está aí, né? Mas a gente percebe que o lojista se adaptou melhor e entendeu melhor o comportamento desse novo consumidor final.
Robson, e na Marlan? Qual foi a grande lição que a pandemia, que todas essas mudanças deixaram para a Marlan e a sua visão sobre o que essa lição, qual foi essa lição para o mercado infantil de um modo geral? Bem, Padula, sim. Primeiro, boa tarde a todos. Todo mundo teve que sair daquela banheirinha de água quente que nós nos encontrávamos, né? Estávamos todos, talvez, apesar de a gente já vir daquele mundo VUCA, né? Mas a pandemia acelerou, no mínimo em 10 anos, uma série de situações. Então, muitos projetos que estavam engavetados, muitas empresas que não tinham ainda um e-commerce funcionando, uma plataforma B2B funcionando, ou que não tinham ainda entrado mais fortemente no mundo digital, passaram, por necessidade, passaram a ter que entrar nisso. Então, nós na Marlan fizemos uma série de coisas no que diz respeito a isso, lançamos e-commerce, lançamos plataforma B2B, mas fundamentalmente trabalhamos internamente com a nossa área de marketing para gerar conteúdo para os nossos clientes lojistas. Gerar muito conteúdo para que eles pudessem trabalhar isso nas suas redes sociais. Isso se acelerou sobremaneira e a gente percebeu claramente que quem saiu mais forte dessa pandemia, ou desse período mais difícil da pandemia, porque ainda estamos dentro dela, né? Foram aqueles lojistas que rapidamente entenderam que teriam que ir até o consumidor e não esperar que o consumidor viesse até eles. Então, acho que esse foi assim a grande lição foi essa. Acelerou muito toda essa questão do digital. Francis, como é que vocês lidaram com isso tudo lá na Facchini, uma empresa tradicionalíssima de algumas décadas, né? E no teu ponto, na tua opinião, como sai a Facchini dessa situação? Quais os ganhos que vocês tiveram que vão se perpetuar? Qual o aprendizado que fica? Bom, boa tarde, Padula. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, poder falar com vocês, poder conviver desse astral de loja aqui que a gente viu fechado por tantas e tantas semanas aí Brasil afora. São Paulo um pouco mais prejudicado, né, que acabou sendo um pouco mais penalizado com essa severidade aí dos lockdowns. Tanto o Ricardo quanto o Robson falam muito bem do que aconteceu nesses últimos 15 meses aí, não só no nosso país, mas ao redor do mundo, todo mundo sofrendo bastante, todo mundo tendo que reaprender, tendo que todo dia se voltar para dentro do seu negócio e tentar identificar a melhor forma de gerir o seu negócio, a melhor forma de produzir, de entregar um produto cada vez melhor, mais adequado a cada momento, a cada cenário. Aquilo que o Ricardo vivenciou lá nos calçados, a gente também vivenciou no ano passado na Facchini, vendendo muito mais produto para uso doméstico, né? Pijama vendeu demais, roupa para bater em casa vendeu demais, diferente daquela roupa premium um pouco mais elaborada, um pouco mais para sair, que eu acredito que são coisas que vão perdurar agora. A gente ainda tem um médio prazo, pelo menos, de mais retenção, da gente ter que ficar mais dentro de casa ainda. A gente ainda está um pouco distante da vacinação massiva, né, em todo o território. Então, eu acredito que ainda vamos ter algumas semanas, alguns meses ainda de retração, mas que faz parte, né, acho que faz parte do cenário, a gente tem que sim aprender a conviver com isso. Na Facchini, a gente sempre soube gerir bem os momentos de acordo com o cenário econômico. Nos momentos de falta de matéria-prima, a gente teve que se reinventar, em substituir produtos, achar matérias-primas alternativas. Em momentos de altas de preços, a gente teve que achar produtos substitutivos, coisas economicamente mais viáveis. Tivemos também momentos de falta de mão de obra, onde a gente foi obrigado a cada dia redesenhar o negócio. Então, uma coisa que a gente lá na empresa é camaleão. Então, a gente vai se moldando de acordo com o cenário, de acordo com as possibilidades do mercado, e assim continuamos e o seguimos nesse 15º mês de pandemia, né? Eu vou aproveitar o gancho, Francis, e vou voltar com você, e depois a gente fala com o Robson e com o Ricardo na sequência. Dentro disso que você está falando, às vezes o pequeno varejista que olha para a gente, ele não tem ideia dos desafios das grandes empresas também, né? Ele acredita que o problema da loja dele é um problema intransponível,
né? E, às vezes, o exemplo de empresas que geram centenas de empregos, né, são até maiores. Eu acho que ouvi um pouco de vocês. Quais foram as estratégias com pessoas? Você sai dessa crise com uma empresa mais eficiente? Na verdade, sim, Padula. A gente tem como doutrina do nosso dia a dia gerir os nossos 1.200 funcionários hoje da companhia de maneira muito disciplinada, né? A gente preza muito por minutos, por tempo de confecção, por tempo de processos. Então, a gente é medido constantemente por métodos e tempos, né? Então, isso faz com que a indústria, de uma maneira geral, seja regrada a melhor tempo possível. Cada operação tem que ser muito bem conduzida para gerar o menor tempo possível, porque todo mundo sabe, como diz o jargão, tempo é dinheiro. Para a gente ser muito eficiente, para a gente conseguir ter um produto bom com um preço adequado, a gente tem que gerir muito bem esse recurso. Da matéria-prima extremamente cara hoje, da mão de obra cada vez mais escassa e de um mercado fragilizado. Então, é um cenário onde tudo caminha para o pior cenário possível. Um cenário com comércio fechado, com lojas com restrição, indústria pagando muito caro por matéria-prima para fornecer produtos, e a escassez de mão de obra nos exige a pensar diferente todo dia, a pensar fora da casinha, a buscar todo e qualquer tipo de alternativa. Lá no nosso negócio, o que a gente fez? A gente investiu, a gente passou o ano passado quase todo organizando indústria, se estruturando para que quando o mercado reabrisse, a gente pudesse ter uma condição franca de atender esse mercado. A gente não tinha bola de cristal, mas a gente entendia que a hora que o mercado voltasse a uma operação normal, ia ter uma carência de produtos no mercado. Então, a gente apostou naquele momento de início de pandemia de que a hora que o mercado reabrisse, ia precisar de produto. Então, nós estávamos, sim, com bom estoque de produto, numa entrega rápida, tínhamos uma boa reserva de matéria-prima dentro de casa e tínhamos um parque fabril tecnológico, inovado, renovado principalmente, com equipamentos de ponta, com equipes bem treinadas, com pessoas muito bem motivadas, para que quando o mercado voltasse a seu modo operante normal, a gente tivesse a condição de dar essa entrega. Então, acho que isso foi uma lição que a gente viveu, presenciou, apostou e conseguiu colher bons frutos, né? Apesar do ano passado ter sido um ano bastante delicado para o nosso negócio, foi um ano positivo, a gente saiu satisfeito com o resultado, mesmo considerando que teve lockdown, que teve afastamento, que teve restrição, mas apesar de tudo a gente conseguiu entregar um bom ano no dezembro passado. A gente praticamente fez o mesmo resultado de 2019, entregando em 2020 o mesmo nível de produção fabril, né? Então é possível, né? Com muita dedicação, com muita inspiração e bastante transpiração, imagino eu. Robson, me conta uma coisa, começando com você essa provocação agora, na sua visão, e depois a gente complementa com o Ricardo e com o Francis, como que você enxerga hoje esse varejo especializado do nosso segmento, esse pequeno e médio varejista ao redor de todo o Brasil? Como é que você enxerga, quais são as principais carências, necessidades, como é que você olha para esse grande mercado que movimenta, como a gente comentou agora há pouco, 50 bilhões de reais por ano no Brasil? Muito legal responder essa pergunta, porque, primeiro que são heróis, né? Esse pequeno e médio varejo no Brasil são verdadeiros heróis. Então, todos de parabéns, né? Por ter passado por toda essa dificuldade. Tem uma falácia que diz, porque está perdendo tanto espaço, porque outras redes crescendo, já vou falar disso, mas o Brasil é muito interiorizado. O Brasil tem muitos e muitos municípios. Então, a loja de vizinhança, aquela loja que chama o seu consumidor pelo nome, aquela loja que tem a capacidade de ter uma relação muito próxima com o seu cliente, ela nunca vai deixar de existir se ela for bem administrada. Obviamente que as redes de franquia crescem cada vez mais, shopping center cada vez mais crescendo e com uma estrutura altamente profissional.
né? As grandes redes varejistas do Brasil também crescendo, e como você bem colocou, indo com algumas estruturas menores, né, em cidades menores, ocupando espaço também. Então, o que acontece? Esse pequeno varejista ele se sente solitário, se sente sozinho, precisa de ajuda. Eu acho que esse é o grande ponto que a Brascol está de parabéns por estar fazendo esse trabalho aqui, né? Porque está levando conhecimento, está levando informação para o pequeno e médio varejo, e o atacado seguramente tem um grande papel nisso, eu sei que você deve falar disso depois, e a indústria também. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós não estamos ali exclusivamente para tirar um pedido e entregar um pedido para o pequeno varejo. O Grupo Marlan, por ideologia, estabeleceu como driver estratégico intimidade com o cliente. E a intimidade com o cliente está justamente nisso, em poder levar para esse lojista não só o produto, mas levar serviço, levar informação, ajudar ele a fazer gestão de estoque, ajudá-lo no seu fluxo de caixa da melhor maneira possível. Na verdade, hoje a indústria ela ajuda a patrocinar esse fluxo de caixa pelos prazos de pagamento que a gente já dá, sabendo dessa dificuldade. Então, já vem por aí. Então, esse trabalho, informação para a vendedora, informação de como vitrinar, informação de visual merchandising, famílias de produto, como expor isso, como fazer o giro acontecer, como fazer um slow move, não fica com estoque. Pô, você está com estoque obsoleto, gira, vende, troca isso por dinheiro para você poder recomprar e para você fazer a coisa acontecer, porque se teve uma coisa importante ter na época da pandemia, é você sentar em cima do teu fluxo de caixa, sentar em cima do caixa, você tem que cuidar do caixa. Né? Então tem que fazer a coisa girar. Então acho que a gente tem um papel fundamental, a indústria tem um papel fundamental de ajuda ao pequeno varejo, que tem a grande força de ter um relacionamento muito próximo com o seu cliente. Ricardo, na tua opinião, primeiro, você concorda com o Robson que o papel da indústria também é desenvolver esse pequeno e médio varejista? E quais as iniciativas da Pimpolho para isso? Bom, concordo 100%, e eu acho que o objetivo de todos nós aí é estar mais próximo desse lojista, né, como eu falei, até do consumidor final. Quando a gente fala aí dessa parte do digital, né, que transformou, acho que todo mundo, fez com que as hierarquias, ou pelo menos as etapas, se confundiam um pouco. Então, a indústria precisa estar próxima do consumidor final, precisa estar próximo do lojista, o lojista próximo da indústria, próximo do consumidor dele, e assim ter uma troca maior. Né? A Pimpolho, quando veio a pandemia, um dos objetivos nossos era ter disponível 100% dos nossos produtos como pronta entrega, pensando justamente nessa dificuldade do lojista, do fluxo de caixa, como você comentou, e dele conseguir de imediato aquele produto que ele está precisando naquele momento. Né? Então, preciso, essa semana, de um produto, talvez o cliente ele não tenha paciência de esperar 15, 30 dias para estar esperando chegar na loja e comprar. Então, a gente hoje lá na Pimpolho tem quase 100% dos nossos produtos da nossa variedade em pronta entrega. Né? Então, esse foi um dos pontos que a gente trabalhou para ter, com esse objetivo do lojista não ter que fazer compras muito grandes, estoques muito altos, nesse momento tão difícil. Né? Okay, então, você acredita cada vez mais que o lojista vai ter que ter disponibilidade para fazer pequenas apostas, compras mais recorrentes, tomando menos risco na linha do tempo. Dentro disso, Francis, a próxima provocação que eu queria deixar aqui, na tua opinião, quando você pensa na estratégia da Facchini, como empresa, como indústria, qual o papel que você acredita ser o papel do atacadista, de empresas como o Brascol, nessa cadeia entre a indústria e o varejista? Bom, Padula, a gente vive num país continental, né? A gente está num Brasilzão aí de extensa área geográfica, de milhares e milhares de municípios, micro-regiões e climas e toda uma questão complexa de gerir, né? Uma logística absurda. Dentro da indústria, é extremamente difícil a gente conseguir gerir um canal de vendas que consiga atender a toda uma demanda de um mercado tão complexo e tão diverso como é o nosso país, né?
Então, a gente acredita que a figura do atacado, nesse cenário, ela é de fundamental importância. Ela é um interlocutor, ela é um meio de campo que faz o melhor azeitamento dessa indústria para com a ponta, para com o varejo, de pequeno, de médio, de grande porte. Então, mais do que nunca, eu acho que o atacado ele acaba sendo muito essencial, primeiro, para filtrar as marcas para esse varejista pequeno e médio que talvez não tenha condição de fazer uma boa pesquisa, de identificar as melhores marcas do mercado, e não consegue também ter acesso à grande quantidade de marcas e produtos e ofertas que o atacado tem. Então, para o pequeno, médio varejista, isso aqui é uma engrenagem perfeita, né? A gente está falando aqui de uma concentração de diversos produtos, de diversos nichos, de várias faixas de preços, de N segmentos, que para o lojista acaba sendo fundamental, porque ele vem aqui, escolhe essencialmente aquilo que é aderente ao seu negócio, aderente ao seu modelo e aderente ao seu bolso, né? De acordo com cada consumidor, ele vem aqui e busca aquilo que é estritamente necessário, sem ter que passar pelo crivo da indústria, do pedido mínimo, de esperar o representante chegar lá na loja dele, ou enfim. Então, acredito sim no potencial do atacado, acho que ele é peça fundamental nesse momento, mais do que nunca ele acaba sendo um atributo fundamental para esse momento de retomada. Ele é quase que um amortecedor aí entre a indústria e o lojista, ajudando nessa cadeia a financiar esse lojista também, coisa que a indústria brasileira já faz bastante, né? O financiamento desse lojista, o capital de giro, através do prazo alongado, e, de uma certa forma, a gente dá continuidade a isso aqui no Brascol. Vou começar pelo Robson dessa vez. Robson, mundo digital, mundo físico, né? A gente vem, nos últimos anos, ouvindo falar muito, o mundo físico vai acabar, o mundo digital... E aí, quando eu olho para os números, por formação de engenheiro, eu acabo sendo muito pragmático, né? Para mim, número é número, fatos e dados são mais importantes do que sentimento, às vezes. E, mesmo em 2020, durante a pandemia, com todos os lockdowns, no ramo do vestuário no Brasil, o e-commerce, a venda digital, alcançou no máximo 6,8% no mês de fevereiro. Então, isso significa que 93% de tudo que foi comercializado de vestuário em 2020, em plena pandemia, ainda aconteceu nas lojas físicas. Eu concordo muito com o que você falou, que esse lojista tem uma ferramenta na mão que, se ele usar bem, ele é imbatível, que é a proximidade. Ele chama o cliente pelo nome, ele sabe exatamente o tamanho que o filho da cliente usa. Isso não tem preço, né? Essa é a grande força dele. De outro lado, cabe a esse pequeno varejista se profissionalizar no sentido de gerir melhor os seus estoques e o seu fluxo de caixa. Mas, voltando, mundo físico ou mundo digital? Qual a sua opinião? Os dois, né? Com certeza. Com certeza os dois. Hoje se fala no digital, né? Mistura do físico com o digital. Na verdade, quando a gente fala, eu concordo com você, realmente o e-commerce de longe está muito atrás das lojas físicas, mas vem num processo de crescimento. Vai passar? Não vai passar, não se trata disso, mas se trata de unir as duas coisas, né? Então, e quando a gente fala no digital, a gente tem que enxergar o digital sobre vários aspectos. Não é simplesmente que o lojista multimarca, o lojista físico abra o seu e-commerce, né? E tenha o seu e-commerce. Apesar que a gente vê muitas redes de loja, obviamente, fazendo isso, naturalmente fazendo isso, mas se você pegar e fazer uma campanha no seu Instagram, você está agindo no digital. Se você mandar uma campanha na sua lista de clientes do seu WhatsApp, você está agindo no mundo digital. Nós estamos agindo no digital. Nós estamos agindo no digital. Se você pegar o Brás, eu sou fã do Brás, porque eu acredito demais no papel do atacado. Não vou falar sobre isso, porque o Francis discorreu absolutamente tudo sobre esse tema e com perfeição. Mas o que acontece é o seguinte: o Brás, por exemplo, protagonizou o ano passado muito. Nós tivemos vários e vários clientes aqui no Brás, atacadistas no Brás, que tiveram meses durante a pandemia que foi o melhor mês da vida. E isso tem a ver com o fato de que o Brás, em algum momento, atendia um raio de abrangência X, e com a pandemia não existiu mais raio de abrangência.
passou a atender o Brasil inteiro. Então, eu pergunto, se um atacado pode atender o Brasil inteiro, uma loja física de bairro, ela vai atender os clientes do bairro, mas através do digital, ela não pode atingir o bairro do lado, ou a cidade vizinha, se ela verdadeiramente trabalhar minimamente o digital. Então, assim, acredito demais nisso. Eu acho assim, ó, a resiliência que a gente teve nesse período da pandemia, até eu diria mais, a antifragilidade, né? Que é a capacidade de você pegar um problema e se superar e fazer melhor, ela está justamente na capacidade de que da loja física entender o digital e explorar adequadamente o mundo digital. Então, é os dois, com certeza. Um não substitui o outro, mas eu também acredito que a loja física, se ela virar as costas para o digital, achando que isso vai passar, esquece, é o começo do fim. Isso não vai passar. Isso é uma realidade, nós estamos dentro dela e isso não vai mudar. Essa é a minha opinião. Já me deram aqui 2 vezes o sinalzinho de tempo, né? Passa muito rápido. Estão dizendo que a gente voou os 45 minutos e a gente nem percebeu, né? Eu vou pedir as considerações finais, eu vou começar pelo Ricardo e venho voltando, vou começar pelo mais novo, né? Ricardo, qual a tua expectativa para esse segundo semestre, né? Com que expectativa você fez o planejamento estratégico da Pimpolho? O que você espera desse segundo semestre? Quais os principais pontos que vocês se prepararam para atacar no mercado, para buscar sucesso nesse segundo semestre? Bom, alguns pontos até a gente já comentou aqui. Um deles foi essa aproximação pelo digital, né? Então, é um trabalho mais intenso com as nossas redes sociais e também um trabalho intenso de treinamento junto à nossa equipe de vendas, que é quem faz a propagação aí, da marca por todo o país. Além disso, claro, aí, como vocês falaram, a importância do atacado, então, essa parceria está mais próximo do atacado, com quem a gente conversa de igual para igual, entendendo ali as nossas dificuldades. Isso ajuda muito a gente também a estar trabalhando aí para o segundo semestre. Mas se eu fosse falar alguns pontos principais internos que a gente tomou, um deles foi a gente está meio que semanalmente conversando sobre o futuro próximo, porque ainda é incerto, né? Quando será o fim dessa pandemia, o mercado vai fechar até o final do ano ou não fecha nunca mais, que é a nossa esperança que não acontece mais, que não, né, possa não fechar nunca mais, mas essas incertezas ainda estão no ar. Então, o primeiro ponto é essa discussão semanal, que isso vai muito do alinhamento que a gente está percorrendo. E o segundo ponto é que a gente já entendeu que é um fato a mudança desse consumidor. Então, a busca por produtos que a gente até não tinha, isso existiu em 2020 e a gente não acredita que vai acabar esse ano e para os próximos anos. Então, a gente diversificou bastante o portfólio da Pimpolho e a gente acredita nessa diversificação, nesse aumento de variedade e nesse entendimento melhor do consumidor. Robson, as considerações finais e a tua opinião sobre esse segundo semestre, como que vocês pensaram para Marlan? Bom, a gente é otimista por natureza. O Cortella fala que o pessimista é um preguiçoso, né? Então, a gente é otimista por natureza. Gente, a vacina está acontecendo. Até setembro, 100% da população adulta brasileira estará vacinada, em que pese os pessimistas de plantão, né? Então, no momento que você vive, nós estamos há 15 meses vivendo restrições. Vocês já pararam para pensar o dia que a gente puder tirar a máscara? Vocês já pararam para pensar no dia em que a gente puder caminhar livremente? Por esse dia vai chegar. Já já ele vai chegar. Então, existe um efeito rebote, um efeito de compensação, que é da natureza humana, de querer consumir. E esse consumo vai vir. E já está vindo. Então, veja bem, o nosso inverno vai ser bom, está esfriando, nós vamos ter movimento seguramente no atacado e no varejo, e eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que nós vamos ter de setembro para o final do ano, nós vamos ter um boom de vendas. O lojista tem que se preparar para isso, que isso vai acontecer, porque é o efeito rebote. E
estamos nos preparando para isso. A Marlan está com a coleção primavera no mercado muito linda e está lançando a coleção de alto verão ali no mês de julho, acreditando fortemente nessa coleção de alto verão e obviamente, já começando também com peças olhando um pouco mais para a criança na rua, para a criança sair, além, obviamente, dos produtos que visam o conforto, que é da natureza dos nossos produtos lá no sul, que são produtos em malha, né? Mas estamos super focados no crescimento que nós vamos ter nesse final de ano, acreditando bastante. Francis, qual a estratégia da Facchini para esse segundo semestre? Conta para a gente. Bom, eu acredito no discurso dos colegas. Eu acho que esse otimismo ele deve prevalecer. A gente tem plena convicção de que o efeito rebote ele vai surtir efeito para todos que estiverem bem preparados. Para quem está com uma boa coleção no mercado, para quem está com um bom estoque, para quem está com um bom produto, com preço adequado. Eu acho que existem muitas possibilidades de um bom movimento econômico no segundo semestre. Particularmente dentro da Facchini, a gente se preparou para isso. Também como o Ricardo na Pimpolho, a gente incrementou o mix de produtos, a gente desenvolveu uma nova linha que a gente lançou agora no Primavera-Verão, que é uma linha recém-nascidos, uma linha da Facchini Baby, que foi inclusive lançada aqui na Brascol, no mês de março, comecinho de abril, infelizmente no meio da pandemia, mas o Brascol puxou a gente pelo braço e fez a gente desenvolver uma nova linha que está super bem aceita no mercado. Junto com essa linha Baby, a gente lançou uma linha Praia, que também foi uma grata surpresa para nós, que acabam sendo os produtos novos dentro do nosso portfólio que ajudam nessa composição de um melhor resultado a nível de oferta de produtos para o lojista. Então, seguimos otimistas, seguimos confiantes de que o país tem jeito, de que a pandemia tem fim, sim, Robson, esperamos que logo. E deixo aqui o parabéns à Brascol por esse movimento, por essa iniciativa de fazer esse tete-a-tete com a indústria, trazer um pouco mais de informação daquilo que acontece porta da fábrica para dentro, a gente poder conversar um pouquinho diretamente com esse lojista que está inseguro, que está na dúvida, que está pisando em ovos, não sabe o que vai acontecer, mas que a gente quer transmitir sim uma palavra de motivação, uma palavra de conforto, de que uma hora isso aqui vai acabar e a gente vai colher bons frutos sim. Bom, eu que agradeço, Ricardo, Robson, Francis, amigos e parceiros extremamente estratégicos e importantes para a operação do Brascol. Você, lojista, seja o cliente de cada uma das marcas, seja cliente do Brascol, e muitas vezes clientes da fábrica e nosso cliente também, essa é a ideia do Expo Brascol Digital, é unir e trazer a proximidade para que vocês entendam o quão forte é o nosso segmento. É um segmento resiliente. Nos últimos 10 anos, ele cresce acima de todos os indicadores do varejo e do PIB do país. É um segmento muito resiliente, até porque, apesar de ser um segmento de moda, de roupa, ele tem um componente de necessidade, porque a criança cresce, diferente do adulto. Então, é um segmento, sim, muito resiliente, indústria muito forte, muito competente. A indústria brasileira do segmento infantil ela está à altura da indústria de qualquer indústria do mundo. Eu tive algumas vezes a trabalho na China, conheço Índia, Sri Lanka, Vietnã, e eu afirmo, a indústria brasileira é altamente competente e competitiva. E isso tudo apoia e facilita o trabalho de vocês. E no meio dessa cadeia, fazendo essa conexão entre indústria e varejo, uma outra opção que o Brascol quer ser para vocês, com uma estrutura de mais de 11 mil metros quadrados, onde vocês encontram mais de 600 fornecedores, com mais de 1,5 milhão de peças à disposição, para que vocês possam, no momento que quiserem tomar riscos menores, buscar o produto na pronta entrega ou complementar a coleção que vocês compraram direto das empresas, nossas parceiras, e vem fazer a reposição mais rápida aqui. O Brascol está à disposição de vocês, tanto para isso, quanto para cada vez mais ser uma ponte de aproximação entre a indústria e cada um de vocês, levando informação, conhecimento, para que vocês possam cada vez mais desenvolver estratégias vencedoras e que o negócio de vocês prospere. Boas vendas para vocês todos e continue conosco aqui no Expo Brascol Digital, porque tem muito mais até quarta-feira.